Programa Água é Mais – Novos caminhos para o uso inteligente da água na agricultura irrigada. Princípios essenciais e métodos para otimizar o planejamento de recursos hídricos. Este vídeo tem como objetivo apresentar os princípios essenciais e métodos potenciais para otimizar o planejamento dos recursos hídricos, considerando o fato de que, para tanto, é necessária uma análise integrada entre disponibilidades e demandas. O importante papel representado pela agricultura irrigada como prática tecnológica para atender às demandas crescentes pela produção de alimentos, fibras e biocombustíveis, decorrentes do crescimento populacional e do aumento do consumo per capita, induzem a um crescente número de estudos relativos à agricultura irrigada. A maioria desses estudos se concentram na resposta às seguintes perguntas: quando e quanto irrigar? Essas questões estão diretamente associadas ao clima, às características do solo, quanto à sua capacidade de retenção de água e à cultura, quanto à sua maior ou menor tolerância em relação às supressões da umidade do solo e à sua demanda evapotranspirométrica. Para que se atenda condições que garantam um manejo sustentável dos recursos hídricos, é necessário que se responda também à pergunta onde. Esta, por sua vez, deve ser considerada a disponibilidade hídrica, natural ou potencial, associando-a por meio de um balanço hídrico representativo às demandas de água requeridas pela irrigação. Desse modo, enquanto as questões quando e quanto irrigar dependem das condições relativas à área e à cultura a ser irrigada, a questão onde diz respeito principalmente às condições da dinâmica da hidrografia e da disponibilidade existente nesta. Associação das demandas à disponibilidade hídrica. Balanço hídrico. Na análise da disponibilidade da água existente na hidrografia para usos múltiplos, a primeira medida que se deve ser feita é a análise do balanço hídrico na seção de interesse. Para tanto, é necessária a quantificação da disponibilidade hídrica originalmente existente nesta seção e das demandas em seções a montante desta. A disponibilidade existente em uma seção I e em um momento T corresponde à diferença entre a vazão máxima permissível para a outorga, correspondente a uma parcela da vazão referência, menos o somatório das vazões demandadas a montante. Desse modo, o pedido de outorga deve ser analisado com base não na disponibilidade originalmente existente na hidrografia, mas sim na disponibilidade ainda existente quando da análise. Na estimativa da disponibilidade hídrica, é necessário identificar duas situações distintas, a fio d'água e com regularização. Nas condições a fio d'água, se tem que a vazão permissível para uso, visando atender os diversos segmentos usuários, equivale a uma percentagem da vazão mínima possível de ser destinada a estes usos, sem que, contudo, o uso desta comprometa as condições ambientais, ou seja, a garantia de uma vazão remanescente consoante com a vazão ecológica. A sua quantificação em uma dada seção transversal I em um momento T é feita subtraindo da vazão mínima originalmente existente na hidrografia o somatório das vazões demandadas a montante desta seção e que, portanto, vão impactá-la diretamente quando das retiradas. Nas condições de regularização, se tem que a vazão permissível para usos múltiplos equivale a uma percentagem da vazão média existente na hidrografia, desde que assegurada a manutenção de uma vazão remanescente no rio, consoante com a vazão dita ecológica, ou seja, capaz de assegurar uma condição ambiental satisfatória.
Na presente análise, a abordagem está concentrada em condições a fio d'água. Uma outra análise importante é a que envolve a retirada de águas subterrâneas, condição que merecerá uma atenção especial em abordagens posteriores. Associação das demandas à disponibilidade hídrica originalmente existente na hidrografia. Sabendo-se da complexidade das análises envolvidas no processo de planejamento dos recursos hídricos e as fortes inter-relações existentes entre as disponibilidades hídricas e as demandas, pode-se evidenciar a necessidade do desenvolvimento de sistemas de informações que permitam automatizar os procedimentos necessários ao planejamento. Na figura apresentada, se representa as etapas propostas para a avaliação da possibilidade de expansão do uso da água. A primeira atividade constitui na consulta a um estudo baseado na regionalização de vazões, em que permita a quantificação da disponibilidade hídrica. Um exemplo de estudo dessa natureza é o contido no CIBA-Oeste, e que permite a obtenção das vazões mínimas e médias em qualquer segmento da hidrografia dos rios Grande, Corrente e Carinhanha. Tomemos como base para análise uma seção transversal na bacia do Rio Grande, último afluente da margem esquerda do Rio São Francisco, cujo regime de escoamento ainda é permanente. Esta bacia, totalmente contida no estado da Bahia, possui boa parte de sua área de drenagem na dominialidade do aquífero Urucuia. Nesta seção, a Q90 determinada em uma base anual é de cerca de 3,9 metros cúbicos por segundo, valor obtido pela consulta ao Sistema de Informações Hidrológicas para o Oeste da Bahia, CIBA-Oeste. Neste caso, se pode evidenciar que a disponibilidade hídrica, expressa pela sua Q90, é representada por um valor constante, não considerando, desta forma, o regime de variação das vazões ao longo do ano, ou seja, a sazonalidade de vazões. Considerando o fato de que 100% da área de drenagem da bacia do Rio Grande se situa no estado da Bahia, se tem, portanto, que a máxima vazão permissível para a outorga em condições a fio d'água corresponde a 80% da Q90, ou seja, cerca de 3,13 metros cúbicos por segundo, linha vermelha. Também pela consulta ao CIBA-Oeste, se tem que a vazão média de longo termo para a seção considerada, linha laranja, e que representa a disponibilidade hídrica potencial na seção considerada, é de 5,65 metros cúbicos por segundo. O passo seguinte consiste na quantificação das demandas considerando dois planos, legal e operacional. No plano legal, considera-se o somatório das vazões outorgadas para todos os setores usuários. Associando-se à disponibilidade hídrica as demandas outorgadas para a área amontante desta seção, se tem a seguinte situação: as outorgas de águas superficiais concedidas para o uso pela irrigação, representadas na figura pela barra em roxo, são de 7,98 metros cúbicos por segundo, superando em cerca de 155% a vazão permissível para concessão de outorga, linha vermelha, e a própria vazão mínima de referência, linha verde, representada pela Q90. Nesta condição, as vazões superficiais outorgadas para uso pela irrigação excedem em cerca de 41% até mesmo a vazão média, linha laranja e representativa da disponibilidade potencial, mostrando que, mesmo o uso da regularização de vazões seria insuficiente para atender às outorgas superficiais já concedidas para o uso pela irrigação. É importante salientar ainda que as outorgas destinadas aos demais segmentos usuários
também devem ser adicionadas às outorgas concedidas para o uso pela irrigação. Para esta seção da hidrografia, entretanto, não foram evidenciadas outorgas expressivas requeridas por outros segmentos usuários. No caso de haver outorgas para abastecimento para uso humano e para dessedentação animal, estes usos são, inclusive, prioritários em relação aos demais segmentos usuários e devem ser abstraídos da disponibilidade hídrica, ainda remanescente, antes que os outros segmentos sejam considerados. No plano operacional, as vazões outorgadas para atividades de irrigação são substituídas por estimativas das vazões requeridas pelas áreas irrigadas. A quantidade de água usada pela irrigação depende da área irrigada e pela demanda de água requerida pela cultura, expressa pela sua evapotranspiração, pelo volume de água que é suprido pela precipitação e pela eficiência com que a água é utilizada. A demanda evapotranspirométrica está condicionada à cultura, ao seu estágio de desenvolvimento fenológico e às condições climáticas. Além disso, para que se tenha uma estimativa mais confiável da vazão a ser retirada da hidrografia para suprir as demandas de água para a irrigação das culturas, é necessário o reconhecimento da área que está sendo efetivamente irrigada e a eficiência do sistema de irrigação adotado. Para que se possa estimar a vazão requerida pela irrigação ao longo do ano em uma área de drenagem, é necessário que se estime a demanda de água correspondente às áreas irrigadas, a montante da seção a ser considerada. Para tanto, se deve considerar cada cultura individualmente, considerando as especificidades correspondentes à área ocupada pela cultura e ao seu estágio de desenvolvimento, conforme calendário de cultivo considerado na região. Nas colunas apresentadas no gráfico, são representadas as áreas ocupadas por cada uma das principais culturas irrigadas na região: soja, milho, algodão e café, considerando cada calendário de cultivo e as 24 quinzenas do ano. Os marcadores pretos representam as vazões unitárias médias requeridas pela irrigação, sendo possível evidenciar que, em alguns períodos, como nos meses de novembro e dezembro, a proporção de área irrigada é alta, entretanto, a vazão unitária média é baixa, tendo em vista o fato de que o déficit de umidade decorrente das condições climáticas é pequeno. Em certos períodos, como no mês de setembro, a proporção de área irrigada é baixa, entretanto, o consumo específico é alto. A combinação dos fatores descritos para a seção apresentada anteriormente conduz à distribuição das demandas de água pela irrigação, representadas pela linha preta. Esses valores representam as vazões efetivamente demandadas. Com base nas condições de campo e sua associação à disponibilidade hídrica, conduz a um quadro de conflito inferior ao evidenciado com o uso das vazões outorgadas. A figura permite inferir que a consideração de um valor de vazão fixo ao longo do ano para caracterizar as demandas requeridas pela irrigação pode conduzir a superestimativas da real vazão captada e, portanto, uma condição pouco representativa tanto para o planejamento do uso dos recursos hídricos como para a sua gestão. De posse das disponibilidades originalmente existentes e das demandas já outorgadas, e também das estimativas pela irrigação, se pode quantificar a disponibilidade de água ainda existente para a outorga, pela análise do balanço hídrico entre as disponibilidades e demandas. Embora a outorga seja concedida para uma seção específica, essa análise deve ser feita para toda a hidrografia, visto que a demanda em uma seção específica impacta também todo o restante da hidrografia,
tanto a jusante como a montante da seção considerada. Nessas figuras se representa a distribuição espacial por trecho de uma hidrografia em condição simulada da relação entre o somatório das outorgas concedidas, plano legal, e as vazões estimadas, plano operacional, a montante de cada trecho e a Q90. A cor cinza corresponde a trechos da hidrografia que não têm demanda nos trechos de montante. Os trechos em azul representam condições em que a soma das demandas nos trechos de montante equivale a valores até 20% da Q90. Os trechos em verde entre 20% e 40% da Q90. Em amarelo, de 40% a 60% da Q90. Em laranja, de 60% a 80% da Q90. E em vermelho, a mais de 80% da Q90. A seção em análise se enquadra na foz do trecho indicado pelas setas e reitera o fato de que, tanto no plano legal quanto operacional, nenhuma nova demanda poderia ser adicionada nesse trecho, à medida que o critério corresponde à máxima vazão permissível para a outorga já foi excedido. Ressalta-se, entretanto, que, considerando uma avaliação global da área de drenagem, a consideração da vazão requerida pela irrigação, em substituição às vazões outorgadas por essa atividade, evidenciaram potencialidades na expansão do uso da água em diversos trechos da hidrografia. Pelo conteúdo apresentado, se pode constatar necessidade de análise conjunta das disponibilidades e demandas hídricas, diferenças expressivas no tratamento das demandas considerando os planos legal e operacional, tendência das vazões outorgadas em superestimar as vazões captadas, subestimando o potencial de uso da água.